Primeiramente eu quero pedir perdão por eu estar desse jeito, é que realmente hoje faz muito calor. Eu estou gravando esse vídeo dia 7 de abril de 2024. Nesse momento são 14 horas e 51 minutos. Eu tinha gravado esse vídeo hoje num determinado local daqui de Sorocaba. Eu não faltei à Escola Bíblica Dominical, quero deixar bem claro. Inclusive, se você congrega numa igreja que tem Escola Bíblica Dominical, você está no lucro, porque a Escola Bíblica Dominical, ou Escola Dominical, dependendo da denominação, cada denominação fala de um jeito, é o melhor, é um dos principais departamentos, um dos principais ministérios das igrejas, onde aprendemos mais da parte de Deus, da palavra de Deus, interagimos com as pessoas à nossa volta, porque os cultos do domingo à noite são importantes, mas nesses cultos você não pode interagir com a pessoa que está pregando, você não pode interromper a pessoa que está pregando. Então, já na Escola Bíblica Dominical, você pode interagir com o professor, interagir com os colegas de classe. Existe muito mais interatividade, muito mais entrosamento entre as pessoas. Você consegue conversar melhor com as pessoas, trocar dúvidas, tirar dúvidas a respeito da Bíblia, a respeito da vida cristã. Nesse trimestre, inclusive, o assunto principal desse trimestre é a carreira cristã, a carreira que nos está proposta, segundo está lá em Hebreus 12, versículo 1. Então, o principal tema é a carreira cristã, a caminhada cristã, no sentido, desde a conversão, desde que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, até a nossa glorificação final, quando Jesus voltar, levar a sua igreja. Ou depois de nossa morte, né, quando formos ressuscitados na primeira ressurreição, ou se estivermos vivos por ocasião da volta de Jesus, sermos arrebatados, tivermos nossos corpos glorificados, transformados. E o assunto dessa revista tem a ver com este vídeo, que este vídeo fala sobre as imperfeições do ser humano. No meu caso, muitas pessoas poderão me criticar, poderão me cancelar por causa desse vídeo, porque eu não tenho habilitação para dirigir. Inclusive, eu tinha escolhido gravar o vídeo de hoje, né? O vídeo que eu gravaria hoje, eu tinha escolhido um determinado local para gravar, porque tem tudo a ver com o assunto desse vídeo, só que eu entrei no determinado local que fica ao lado, só que os seguranças desse lugar me proibiram de gravar vídeo lá dentro. Se eles proibiram de gravar vídeo, obviamente que eles têm algo a esconder. Eu não quero aqui entrar em detalhes para a minha própria segurança, porque pode ser que um deles me ameace de morte. Se eles descobrirem que eu estou falando desse assunto, que eu estou falando deles, eles podem me ameaçar de morte. Se eles estão escondendo alguma coisa, é porque eles... se eles não querem que eu grave vídeo lá dentro, é porque eles têm algo a esconder. Então, eu quero, para me proteger, para proteger pessoas de bem que trabalham lá dentro, eu não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu hoje. Por isso que eu apaguei, né? Eu apaguei o vídeo gravado lá dentro, o vídeo gravado depois, que eu gravei depois, tinha má qualidade, tinha muito ruído, muito barulho, e também ficava próximo daquele local. Eu estava com uma determinada camiseta, então se alguém de lá de dentro, algum segurança lá dentro, ou pessoa mal intencionada, né, um criminoso até, digamos assim, de lá de dentro me reconhecesse, ele poderia me matar, ou mandar me matar, né, porque criminoso é capaz de qualquer coisa, enfim, não quero entrar em detalhes, mas enfim, para minha própria segurança, para pessoas de bem que trabalham, para a segurança das pessoas de bem que trabalham lá dentro, eu apaguei, né? Eu não quero entrar em detalhes sobre o que aconteceu, mas enfim, foi livramento de morte. Eu já quero adiantar que foi livramento de morte. Se eu postasse o vídeo do jeito que estava, com certeza a minha vida estaria em perigo e as vidas de pessoas de bem que trabalham lá dentro. Mas enfim, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque é um vídeo de uma certa forma comprometedor, porque muitas pessoas poderão pensar mal a meu respeito, poderão falar mal de mim, que eu tô até mesmo eu não quero citar nomes de pessoas, nem nomes de instituições para não comprometer ninguém, nem a mim mesmo.
Mas a verdade é essa. O processo de habilitação do Brasil é um dos mais burocráticos e difíceis do mundo. E a cada ano piora. Quando eu fiz a habilitação pela primeira vez, foi no ano 2000. Eu tentei a habilitação 4 vezes. As 2 primeiras foram no ano 2000, a segunda, se eu não me engano, foi em 2001 e a terceira em 2002. Né? Eu não lembro as datas exatas, mas acho que foi um intervalo de 3 anos, aproximadamente, entre a primeira vez que eu tentei e a última vez. Na primeira vez que eu tentei, era assim. Se eu não me engano, já existia biometria naquela época. Eu me matriculei na autoescola, paguei exame médico, paguei a matrícula, o exame médico, o exame psicotécnico. E no mínimo 15 aulas práticas. Não, paguei assim. É assim. É tão difícil que até me atrapalho. Paguei a matrícula, paguei o exame médico, o exame psicotécnico. Passando no exame médico e no exame psicotécnico, você faz 30 horas de aulas teóricas obrigatórias. Depois das 30 aulas teóricas, você faz o exame teórico. E fazia, né? Antigamente era assim. Depois, fazia no mínimo 15 aulas práticas. E após o número mínimo de 15 aulas práticas, você fazia o exame prático. Aí, fazendo o exame prático, sendo aprovado no exame prático, você recebe a permissão para dirigir, que não é um documento definitivo, é uma carteira de habilitação temporária, válida por 1 ano. Nesse período de 1 ano, você não pode ter nenhuma infração grave e não pode ter mais de 2 infrações médias. Não pode ter mais de uma infração média e não pode ter nenhuma infração grave. Isso. Porque você podia ter no máximo 4 pontos na carteira de habilitação, né? No caso, na permissão para dirigir. Se você tivesse até 4 pontos na permissão para dirigir, você estaria, após 1 ano, você estaria habilitado definitivamente. Você receberia a carteira nacional de habilitação definitiva e poderia perder no máximo 20 pontos. Perdendo 20 pontos na carteira de habilitação definitiva, você seria obrigado a fazer o processo de habilitação de novo, né? Para tentar uma nova habilitação ou fazer uma reciclagem, uma coisa assim. Mas você perdia a carteira de habilitação e tinha que passar por um processo para poder recuperar a habilitação. Só que com o passar dos anos, já se passaram 23 anos. Desde a última vez que eu tentei. 22, né? Se a última vez foi em 2002, já se passaram 22 anos. Então muita coisa mudou de lá para cá, para pior. Agora, se eu não me engano, você se matricula na escola, tem que se cadastrar no Detran, faz exame médico, exame psicotécnico. Só depois de ser aprovado no exame médico e exame psicotécnico, você faz as 30 horas obrigatórias de aula teórica, faz o exame teórico. Agora é no mínimo de 25 a 30 horas, não lembro se é 25, se é 30. Só sei que aumentou muito o número de aulas obrigatórias práticas. Aí, somente após cumprir esse número mínimo de aulas práticas, de 25 a 30, você faria o exame prático. Aí aí o resto continua a mesma coisa, né? Permissão para dirigir de 1 ano, no máximo 4 pontos que você pode perder. E após 1 ano, perdendo no máximo 4 pontos, você ganharia a habilitação definitiva, né? Carteira nacional de habilitação, podendo perder no máximo 20 pontos. A pontuação é a seguinte: infração leve 3 pontos, média 4 pontos, grave 6 pontos e gravíssima, se não me engano, são 7 pontos. Eu não lembro como está agora. Eu acho que é assim. Eu sei que a leve são 3, a média são 4, a grave, se eu não me engano, são 5 e a gravíssima 7. Acho que é isso. A grave são 5 e a gravíssima são 7. Então, e dependendo da infração gravíssima, né, a multa é maior.
A multa é multiplicada por 5, por 10, dependendo da infração. Ou do crime, né? Quando é crime de trânsito, a multa é multiplicada por 5, 10, não lembro exatamente. Então, conseguir habilitação no Brasil está cada vez mais difícil. É um processo traumático, é um processo doloroso, difícil, penoso, cruel, cada vez mais caro. Eu não quero dar falsa esperança, eu não quero iludir você que nunca tirou a habilitação. Você tem que se preparar não apenas financeiramente, porque é muito caro. Acho que, se não me engano, é R$ 1.500 só carro. Se você incluir moto, acho que vai para de 2.500 a 3.000, não lembro exatamente, acho que depende da autoescola. Eu sei que o exame médico é caro, o exame psicotécnico é caro. Não são exames difíceis, né? O exame médico e o psicotécnico são exames fáceis, só que são muito caros. Você é obrigado a fazer para poder ter as aulas teóricas, né? Antigamente, você só fazia a prova teórica, pronto, acabou, algumas aulas práticas e já era. Era muito fácil conseguir habilitação no Brasil, ter a CNH no caso. Só que eu comecei meu processo de habilitação já quando o novo Código de Trânsito Brasileiro já estava em vigor. O atual Código de Trânsito Brasileiro, não lembro de que ano que é, já estava em vigor no Brasil. Então já era difícil naquela época, hoje está muito pior. Está cada vez mais difícil, não só por causa do trânsito em si, né? Porque o trânsito não só em Sorocaba, no Brasil todo o trânsito está violento, está cruel, está desumano. Principalmente os motociclistas não estão respeitando a habilitação, passam o sinal vermelho. A principal infração dos motociclistas é ultrapassar o sinal vermelho. E muitos andam por corredores, né, trafegam pela calçada, trafegam pela contramão, enfim, eles fazem. Mas a principal infração dos motociclistas é ultrapassar o sinal vermelho, que é gravíssima, né, uma infração gravíssima. E já outros motoristas, né, no caso de automóveis, a principal infração é estacionar em local proibido, não dar seta, né, fazer a conversão sem dar seta, estacionar em local proibido, fila dupla, enfim. Essas são as principais infrações dos motoristas. Então, você tem... Antigamente era muito fácil, tanto a prova teórica era fácil, era só decorar a placa de carro, e a prova prática era poucas aulas práticas podia fazer, você já podia fazer o exame, passar, acho que era no mínimo 4 aulas práticas que você tinha que fazer, e já conseguia marcar o exame prático. Hoje não. Na época que eu fiz, em 2001, entre 2001 e entre 2000, né, entre o ano 2000, entre os anos 2000 e 2002, era 30 horas, as aulas teóricas eram 30 horas, né, ainda são, né, 30 horas de aulas teóricas, isso não mudou. A prova, você tinha que fazer aulas sobre... levava uma semana inteira, né, à noite, né, tinha gente que fazia durante o dia, tinha gente que fazia só no sábado, mas a maioria fazia à noite, ainda faz à noite, que é o horário que a maioria pode ter essas aulas, né, por conta do trabalho, estudos. Então são aulas sobre direção defensiva, sinalização de trânsito, legislação de trânsito, primeiros socorros. Se não me engano são 6 matérias, eu não lembro exatamente, eu sei que acho que são 5 ou 6 matérias, e ainda são, né, sem alternativas, né, sem questões, isso, 100 questões com alternativas, no mínimo 5 alternativas, né, de A a E. Se você acertasse 50 questões, você estava aprovado, no mínimo 50 questões pode acertar. Terminando o exame, sendo aprovado no exame teórico, que antigamente, na minha época, era na delegacia seccional, a cidade inteira ia para o mesmo lugar. Eu não sei como é hoje, acredito que ainda seja assim, né? Eu acredito que ainda seja na delegacia seccional, mas na minha época pelo menos era, lá na Avenida General Carneiro, do lado do Tauste, né, do supermercado Tauste, 24 horas. Então, a cidade inteira fazia exame teórico lá. Eu creio que ainda faz.
por mais cedo que você acordasse, você pegava uma fila gigantesca, né? Se você acordasse de madrugada, 3, 4 da manhã e sair de casa antes do sol nascer, ainda assim você pegava uma fila gigantesca. Você tinha que reservar o dia inteiro, porque às vezes ia até meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, dependendo do movimento. Então você tinha que abonar, tirar o dia só para isso. Porque embora seja fácil, né, embora o exame teórico seja fácil, né, são questões de múltipla escolha, de A a E, 100 questões de múltipla escolha, de A a E, só que é muito cansativo, né? Apesar de ser fácil, é cansativo. Então você tem que tirar o dia inteiro para isso, depois você tem que voltar para casa, descansar, porque realmente é muito cansativo. Não é traumático, mas é cansativo. Você fica sem comer, você perde horas de sono. Você tem que aguardar a autoescola avisar você sobre o início das aulas práticas, né? Para você, se você fosse aprovado no exame teórico, você tem que marcar as aulas práticas. Eram 15, agora são de 25 a 30. E nem todos os instrutores têm paciência com você. Eu tive somente 3 instrutores de autoescola em toda a minha vida. O primeiro foi para os 2 primeiros exames no ano 2000. Eu fiz 2 exames práticos no ano 2000. As aulas eram no Vanelville, acho que não. As aulas eram no Jardim Santa Rosália. Tanto o percurso quanto a baliza eram no Santa Rosália. Eu acho que continua sendo. E a Santa Rosália é um bairro difícil de dirigir, porque lá tem muito trânsito por causa da policlínica, por causa de hipermercado, antigamente que virou atacarejo, né? Antes era o Extra, agora virou Açaí. Então, mesmo assim, lá tem muito trânsito. Então, dirigir no Santa Rosália é difícil, é complicado, principalmente se você dirige à noite, né? Se você tem aulas à noite. E os professores já gostam de marcar 2, 3 aulas seguidas. E a aula começa a partir do momento em que você coloca a sua digital na autoescola, a aula já começa a partir dali. Então a aula começa a partir do momento que você coloca a digital na autoescola, no começo, né, quando você chega lá, o instrutor também coloca a digital dele, começa a partir daí, e vai correndo, e ele não acrescenta. Terminou o período de 50 minutos, se eu não me engano, não lembro se é 50 minutos ou 1 hora, acho que é 50 minutos, ou 40, nem lembro mais. Aí acabou, pronto, porque inclui se a sua autoescola fica longe do Santa Rosália, por exemplo, ou do Vanelville, dependendo de onde são as aulas, aí é pior para você. Se a sua autoescola ficar muito longe do local das aulas, aí é pior. Você tem que aproveitar ao máximo a sua aula para tirar todas as dúvidas com relação a baliza, com relação a estacionamento, com relação a rampa de mão, rampa de pé. A minha maior dificuldade é o câmbio. Sempre foi o câmbio manual. Concentração também, né? Problema da concentração, né, normal. Né? Você tem dificuldade de se concentrar porque você tem que prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, no painel, no que está na sua frente, no que está atrás, né? Pelos retrovisores. Você tem que prestar atenção em um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade com isso. Mas a minha maior dificuldade é com o câmbio, porque a maioria dos automóveis brasileiros ainda tem câmbio manual, e você só pode ter aulas com câmbio automático se você tiver alguma deficiência física. Eu não sou deficiente físico, eu vejo, eu ouço, eu tenho as 2 mãos, 2 pés, né? Eu não tenho dificuldade de locomoção, mas eu tenho um trauma psicológico. Aconteceu uma série de coisas na minha vida, então isso influenciou, né? Com certeza. Mas as próprias aulas práticas já deixam você traumatizado. Porque no caso, os 2 instrutores, eu tive 3 instrutores, como já falei. O primeiro instrutor foi para as 2 primeiras provas práticas. O segundo instrutor foi quando eu fiz
só para moto, né? Porque como eu não passei, né, no ano 2000, o primeiro instrutor que eu tive não teve paciência comigo, ele se estressava muito fácil e eu ficava nervoso. Se o instrutor se estressa com você, se o instrutor se estressa comigo, eu fico nervoso, eu tenho muita dificuldade. Quanto mais dificuldade de concentração eu tenho, quanto mais nervoso eu fico, mais dificuldade de concentração eu tenho, mais eu erro, mais erros eu cometo. Quando eu fiz meu primeiro exame prático, minha perna tremia, né? Se não me engano, a perna esquerda ficava na embreagem, a direita ficava no freio, entre o freio e o acelerador. Acho que é isso. Então a minha dificuldade é essa. Sempre foi o câmbio manual. Eu tenho dificuldade, né, em pisar a embreagem, mudar o câmbio, pisar de novo. Porque eu tenho dificuldade em raciocinar. Meu raciocínio é muito lento. Então, por meu raciocínio ser lento, eu tenho dificuldade em trocar a marcha. Sem errar, sem o carro morrer, porque quando o carro morre já é um erro, né? O examinador, e outra, o examinador, ele não é imparcial, ele não é justo. A maioria deles, pelo menos, não é justa. A maioria, se vai com a sua cara, prova você fácil, se não vai com a sua cara, reprova, pronto, acabou. Então, infelizmente, a maioria dos instrutores não tem paciência, se estressa muito facilmente. E a maioria dos examinadores é mal intencionado. Infelizmente, a maioria dos examinadores, se não vai com a sua cara, reprova mesmo, não tem conversa. Se vai com a sua cara, aprova você, mesmo você cometendo erro durante o exame, aprova você. Então, é muito preconceito. Existe muito preconceito por parte da maioria dos examinadores. Existem examinadores justos, existem, mas infelizmente a maioria é cruel mesmo, é desumana. Faz acepção de pessoas. Se não vai com essa cara, não aprova você de jeito nenhum. Então, infelizmente, são duas coisas, né, que a maioria das pessoas sofre quando faz exame, quando faz aulas práticas e exames práticos. Instrutor que não tem paciência, que se estressa muito facilmente e deixa você nervoso. E examinador que é preconceituoso, não vai com essa cara, é preconceituoso, é injusto. E reprova você por puro prazer, né, por puro divertimento mesmo, né, um prazer de ver você sofrer, você chorando, você, né, passando por trauma, como eu passei, né. Então isso foi no ano 2000, né, eu tentei habilitação 2 vezes no ano 2000 para carro, só para carro. Aí quando chegou 2001, se não me engano, eu tentei só para moto, né, porque a habilitação para moto é mais fácil, é menos traumático. O local, tanto das aulas quanto dos exames, ele tem sinalização de solo, dois 8, né, o menor e o maior, tem um percurso, né, com obstáculos, a trave de equilíbrio, enfim, tem várias coisas que você tem que fazer, né, um trajeto pintado no chão. Só que assim, né, eu fiz isso no ano 2001, só categoria A, eu não quis saber de B, fiz só para A dessa vez. O segundo instrutor que eu tive foi o melhor instrutor que eu tive até hoje, que foi das aulas de moto. Ele era muito atencioso, muito paciente comigo, ele me ajudava muito. Só que nas próprias aulas de moto eu sofri acidente, né? Eu pedalo há muitos anos, né? Eu não tenho dificuldade com equilíbrio, né? Só que a moto é muito pesada. E quanto maior a moto, mais pesada. A bicicleta é leve, a bicicleta é bem levinha, né? Se você cai com a bicicleta, beleza. Mas a moto, se você cai com a moto, você pode se machucar seriamente. E numa das aulas de moto, eu me acidentei enquanto estava passando pela trave de equilíbrio, né? Porque a trave de equilíbrio é uma faixa elevada, você tem que passar por cima dessa faixa, não pode sair dessa faixa elevada, essa espessura mais ou menos, cabe só os pneus da moto. Se é uma moto muito grande, com muitas cilindradas, né, você tem mais dificuldade, né? Porque quanto mais grande e mais pesada é a moto, pior ainda. Por isso que você tem que... A primeira moto, se você está fazendo habilitação para moto, você tem que começar com uma moto de 125 cilindradas, no máximo 200.
250, porque a moto é mais leve, né? Se você vai uma moto muito pesada, né, de acima de 250 cilindradas, é muito perigoso, porque a moto é muito pesada, né? Se você tem dificuldade com o equilíbrio, pior ainda, porque é um veículo pesado, apesar de você... E tem dois modelos, o de montar e o de sentar. O scooter, né? Antiga lambreta, que hoje chamo de scooter, você senta, né? Então é mais fácil, né? Você pode até, no caso das mulheres, a mulher pode até usar saia, né? Sem problema nenhum, que não tem perigo. Mas no caso, quando a moto é tradicional, né? Convencional para montar, é como se estivesse montando no cavalo. Então é mais perigoso, é mais difícil, né? Você pode queimar a sua perna, o seu tornozelo no escapamento, né? E então você pode rasgar a sua calça, né? Enfim, acontece uma série de coisas, pode acontecer uma série de coisas. Então Deus não permitiu, quando chegou o dia do exame de moto, Deus não permitiu que eu fosse adiante, que eu continuasse que eu começasse, né? Porque começa primeiro com 8 menor, depois vai para 8 maior. Então eu não consegui nem entrar no 8, né? O examinador, né, quando ele viu que eu estava empacando, não conseguia sair com a moto, ele me pediu para sair, fui eliminado. Aí, no ano 2002, se eu não me engano, 2002, 2003, aí eu fui para minha terceira autoescola, só que foi a pior de todas as autoescolas, porque é uma autoescola, eu não sei como está hoje, mas na época que eu fiz, era uma autoescola extremamente desonesta, extremamente que enganava os candidatos, né, à habilitação, porque a propaganda dessa autoescola é de que você conseguiria ser aprovado de qualquer maneira, que era fácil ser aprovado por aquela autoescola, digamos assim, mais fácil de ser aprovado por ela, né? Só que eles exigiam que você fizesse um simulado teórico e um simulado prático. Se você não fosse aprovado no simulado teórico, que não era obrigatório pela lei, a lei não obrigava você a fazer simulado teórico, simulado prático. Inclusive hoje, atualmente, tem o simulador, né, que é uma máquina, como se fosse um fliperama, né, um videogame, né, tamanho grande. Chegou a ser obrigatório, mas hoje não é mais. Você pode tanto fazer como não, né? Se você faz o simulado, você paga menos. Se você não faz o simulado, você paga mais. Enfim, se você faz o simulado, acaba saindo mais barato, né? Só que se você não passar no simulado, você não consegue prosseguir com a habilitação. Mas se você não faz o simulado, você paga mais caro, mas consegue ir da prova teórica até as aulas práticas, né? Mas enfim, né, essa autoescola, onde eu fiz, essa terceira autoescola que eu estudei, era extremamente desonesta, extremamente enganava mesmo, né? Extremamente, digamos assim, ela enganava as pessoas. Eu não sei se continuou com esse mesmo procedimento, né? Se eles continuam fazendo isso, mas na época eles enganavam as pessoas. Você pagava mais caro para estudar nela, com a esperança de que por essa autoescola você seria aprovado mais facilmente, né? Tanto na parte teórica como na parte prática. Mas a verdade não é essa, né? Eles exigiam que você fizesse simulado teórico e simulado prático. Se você não fosse aprovado no simulado teórico, eles não deixavam você fazer as aulas práticas. E se você não passasse o simulado prático, eles não deixavam você fazer o exame prático. Então eu fui reprovado no simulado prático nessa autoescola e acabei desistindo de vez, né? Foi quando eu desisti de vez, não quis mais saber de autoescola e até hoje não fiz autoescola. De lá para cá piorou muito o processo de habilitação no Brasil, ficou cada vez mais caro, cada vez mais difícil. Então infelizmente eu tive que abrir mão desse sonho. Era um sonho que eu tinha, né? Quando adolescente, eu tive que abrir mão desse sonho. Como hoje tem os aplicativos, né, tipo Uber 99, eu não me vejo mais na necessidade de ter habilitação. É claro que a habilitação ajuda, mas você tem que desembolsar uma quantia muito grande de dinheiro,
Você tem que economizar muito para comprar um carro, que carro popular hoje em dia não sai por menos de 15 mil reais. Isso novo, né? Carro novo. Agora, carro usado, né? Você pode comprar um carro usado por até 3 mil, 4 mil reais, né? E carros com mais de 20 anos não pagam IPVA. O gasto com combustível é caro, né? O consumo de combustível é muito caro. Atualmente, a maioria dos postos de combustível estão cobrando R$5, entre R$5 e R$5,50, né? Entre R$5 e R$5,50 de gasolina, em torno de R$6 para diesel, né? Tem postos onde o diesel é mais barato que a gasolina, mas a média está de R$5,50, R$6 o diesel, o diesel é para caminhões, ônibus e alguns veículos, né, tipo SUV, caminhonete. Mas a maioria dos veículos é a gasolina, e tem a etanol, que é o antigo álcool, né, álcool etílico, hoje chamam de etanol. Está na faixa de R$3,50, R$4 o litro do etanol. Até hoje não vi nenhuma motocicleta que usa etanol. As motocicletas usam só gasolina. Então, o etanol é usado mais por automóveis, né? Automóveis. E existem automóveis flex. Antigamente havia também, né, muitos postos passaram a usar o gás natural veicular, o GNV, gás natural veicular. Só que o gás natural veicular custava menos de R$1 o metro cúbico. Hoje está muito caro, não compensa. Além o botijão ocupa muito espaço no porta-malas, então acaba não compensando mais. A maioria dos postos não tem mais GNV, tem só gasolina, álcool, né, que hoje chama de etanol, e diesel. Nem todos os postos têm diesel, né, mas a maioria tem. Gasolina e etanol, todos têm. Então, o consumo de combustíveis é caro, né? Compensa você ter um carro flex, porque a gasolina é melhor nos dias frios e o etanol é melhor nos dias quentes, porque o etanol no frio não funciona, o carro não funciona de jeito nenhum. E sempre quando você tem um carro a etanol, você tem que ter uma bombinha de gasolina para você dar partida no carro nos dias frios, porque o álcool ele congela no frio, né? O carro não funciona de jeito nenhum. Você tem que ter uma bombinha de gasolina para o carro poder dar partida. Então, compensa mais você usar o etanol nos meses quentes e a gasolina nos meses frios. Ou os dois, né? O flex, né? Você pode misturar os dois, pegar metade de um, metade de outro. E também tem os impostos, né? IPVA, que os carros com menos de 20 anos pagam IPVA todos os anos, né? Entre os meses de janeiro e março, janeiro e abril, se não me engano. Tem o licenciamento, né? Que você tem que pagar, né? Que é a placa do carro, né? O licenciamento é uma permissão para você usar o carro durante um ano que você paga, dependendo do final da placa do carro. Existem cidades no Brasil, por enquanto, acho que só São Paulo tem rodízio de veículos, né? Dependendo da placa do carro, né? Do final da placa do carro. Naquele dia você não pode circular com o carro. Se não me engano, só São Paulo tem rodízio de veículos até hoje, né? Mas pode ser que por causa do trânsito piorar, né, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, as grandes metrópoles, Salvador, Recife. Pode ser que daqui a alguns anos, se Jesus não voltar antes, todas as grandes metrópoles têm um rodízio. Mas é complicado porque, né, hoje em dia nós vivemos na ditadura do automóvel. A verdade é essa: existe uma ditadura do automóvel, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente, você não consegue ficar sem carro, você não consegue viver sem carro. Nem todo mundo lá usa ônibus. Bicicleta, dependendo, por exemplo, existem os bairros residenciais, onde é só residência. Nos Estados Unidos, os bairros residenciais são só residenciais. Não tem comércio, não tem nada. Existem os grandes hipermercados, né, os supermercados e tal, que ficam fora das zonas residenciais, né, que ficam nas zonas comerciais, né. Existem as zonas estudantis, né, as universidades, faculdades, escolas públicas, né, privadas e tal. Então, as cidades dos Estados Unidos são
divididas, né? Os planos, o plano diretor das cidades norte-americanas é bem definido. O de Sorocaba é uma bagunça, é uma zona, é horrível. E a cada governo parece que vai piorando mais ainda o plano diretor, porque você vê condomínio em área de proteção permanente, você vê condomínio em zona rural, condomínio em área de zona industrial, condomínio em zona administrativa, condomínio, enfim. É uma baderna. O plano diretor de Sorocaba piora a cada vez mais, e a cada atualização do plano diretor vai piorando cada vez mais. Então, o trânsito, existe uma ditadura do automóvel, e essa ditadura já chegou ao Brasil, já está praticamente... É impossível você não ter uma casa com garagem hoje em dia. Até os anos 50, mais ou menos, quando não havia tantos automóveis nas ruas, era normal ter uma casa sem garagem. Era normal, absolutamente normal, você ter uma residência sem garagem. A partir dos anos 50, quando os automóveis começaram a se popularizar, aí passaram a se construir garagens nas residências. Você tem que demolir a casa do lado para construir uma garagem, ou então demolir a sua casa e construir uma casa onde coubesse um carro, enfim. Aí a partir dos anos 50, mais ou menos, começou as casas mais modernas passaram a ter uma vaga de garagem obrigatória, ou pelo menos um recuo para poder caber o carro. Por causa da falta de segurança, né, do roubo a automóveis, roubo a veículos, né, as casas passaram a ter garagens com um portão alto, muro alto, e a cada década isso foi piorando. Hoje praticamente é impossível você ter um automóvel com o mínimo de segurança sem uma garagem coberta, com cerca elétrica, com concertina, com câmera de vídeo monitoramento, o telhado fechado até a garagem, enfim. O modelo de casa do Brasil atual é aquela casa toda fechada, com muro alto, o telhado até na frente, garagem fechada, tudo fechado para impedir que os ladrões invadam a casa e roubem o carro. Porque o principal objeto dos roubos nas residências é automóvel, carro, moto, às vezes computador, às vezes alguma coisa de valor que tem lá dentro, mas principalmente o veículo, carro, moto. Então, hoje em dia é praticamente obrigatório toda residência ter uma garagem coberta ou que dê o mínimo de segurança para que nenhum ladrão invada a casa e roube o carro, o automóvel, a moto, seja lá o que for. E todos os estabelecimentos comerciais têm que ter estacionamento. Se algum estabelecimento comercial não tem estacionamento, o pessoal reclama, o pessoal chia mesmo, faz barulho. Existe o problema das flanelinhas, né? Muitas cidades têm zona azul, que é uma zona, principalmente no centro das cidades, das grandes cidades, onde você é obrigado a pagar uma tarifa para a prefeitura liberar o estacionamento. Se você não paga a zona azul, você pode ser multado. Existem as flanelinhas, né? Se você vai para o centro da cidade, compensa você ir de ônibus, porque lá somente lugares, estacionamentos cobertos, né? Lá em São Paulo, praticamente isso virou lei, né? Praticamente você não consegue ir para o centro de São Paulo sem estacionar o carro num local coberto, onde você tem que pagar pelo estacionamento. É impossível você estacionar em São Paulo, hoje em dia, principalmente no centro. É impossível. Até porque o centro de São Paulo, do município de São Paulo, está largado, está abandonado, está às traças, né? A última vez que eu fui lá foi em janeiro de 2023, né? Pelo menos que eu fiquei lá em São Paulo, né? Eu passei por São Paulo, nas últimas viagens que eu fiz, eu passei por São Paulo, só que né, a última viagem que eu fiz foi para Praia Grande. Eu passei por São Paulo, só que eu passei fora da zona urbana, né? Já estava praticamente na zona rural. Então, se você passa pela zona urbana de São Paulo, você não consegue mais estacionar. Você tem que pagar um estacionamento, né? É obrigatório, né? É impossível você estacionar, deixar o carro na rua sem que roubem o seu carro. E dependendo do bairro, como Morumbi, por exemplo, que fica do lado de Paraisópolis, é impossível você não ser roubado, não ser assaltado no semáforo, né? E o trânsito de Sorocaba está cada vez pior por conta disso, né? A ditadura do automóvel. Aqui mesmo no bairro onde eu moro, o maior problema agora não é nem a falta de segurança, é o trânsito, que é trânsito 24 horas por dia. Você é atropelado, você corre de ser atropelado na frente de casa. Ruas que deveriam ser tranquilas acabam sendo ruas difíceis de
trafegar por causa do excesso de veículos. Então, só os imóveis antigos, né, tombados pelo patrimônio histórico, não tem essa obrigação de ter vaga para estacionar, mas você tem que ter um lugar perto, você tem que ter um convênio com o estacionamento próximo, para as pessoas poderem visitar esses imóveis históricos, esses prédios históricos. Precisam ter um convênio com o estacionamento próximo, pago, para você poder visitar esses espaços, né? Porque hoje em dia vivemos a ditadura do automóvel. As cidades mais antigas, né? Sorocaba, o centro de Sorocaba, as ruas ainda são estreitas, porque Sorocaba é uma cidade com 300 e... deixa eu ver, de 1654. Este ano Sorocaba fará, quer ver? Este ano Sorocaba fará 370 anos. Então, como Sorocaba já tem quase 370 anos, 370 anos atrás, havia apenas ruas estreitas, né? Havia o Piabiru, que é a estrada dos indígenas, né? Que passava por aqui. Havia a estrada dos tropeiros, os tropeiros passavam por aqui. Havia a Feira de Moares, às margens do rio Sorocaba. Então aqui foi rota de índios, rota de tropeiros, que passavam, saíam de Viamão, passavam por Sorocaba e iam até o centro-oeste brasileiro, né? Região, os arredores lá de Campo Grande, perto do Paraguai, a volta também. Então, as ruas do centro de Sorocaba, da parte mais antiga da cidade, são estreitas ainda por conta desse período, né, do tropeirismo. E até o meados do século retrasado, né, quando havia as indústrias têxteis, né, Sorocaba é conhecida por Manchester Paulista porque as indústrias têxteis de Sorocaba lembravam muito as indústrias têxteis de Manchester, na Inglaterra. Aí depois teve as ferrovias, o avanço da ferrovia, a estrada de ferro sorocabana e tal, que hoje a antiga estação ferroviária de Sorocaba está abandonada, o prédio ainda está inteiro, mas a estrutura, o complexo, boa parte dele está abandonado, está em ruínas. O local onde passava o trem, hoje não passa mais trem nenhum, está cheio de mato, tá uma floresta, né, de matagal, não passa mais nenhum trem por ali. Então, mas isso, a Sorocaba começou a crescer e se desenvolver somente no começo do século passado e até meados dos anos 50, né, o centro de Sorocaba era só a região central, que hoje é conhecida como centro, e alguns bairros próximos, como Além Linha, Além Ponte, só Brigadeiro Tobias, Alto Itavuvu, só. Tinha Aparecidinha também, né, que era um bairro bastante antigo. Só que Sorocaba começou a inchar, se desenvolver demais excessivamente a partir dos anos 60, 70. Aí Sorocaba começou a crescer exponencialmente, né? Hoje Sorocaba tem mais de 730 mil habitantes. Então, e o trânsito está cada vez pior. E esse vídeo não é um vídeo para incentivar você a não tirar a habilitação, a não tentar a habilitação. No meu caso, eu já abri mão desse sonho, entreguei para Deus, né? Entreguei esse sonho para Deus de ter a habilitação, não consigo mais, porque os processos de habilitação pelos quais eu passei me deixaram muitos traumas psicológicos. Eu não consigo mais pegar no volante para dirigir, né? Eu não consigo mais, não adianta. Eu posso até tentar, mas eu teria que economizar muito dinheiro, muito mesmo, porque não será fácil. Se eu quiser tentar de novo, eu posso até tentar, mas eu teria que fazer muitas aulas, passar por vários exames, ser reprovado 2, 3, 4, 5, mais vezes, até conseguir. Isso se eu conseguir. Porque é muito caro, está cada vez mais caro, cada vez mais difícil, cada vez mais burocrático. E o trânsito de Sorocaba está cada vez pior. Então esse vídeo não é um incentivo para você não tirar a sua habilitação. Se você tiver condições financeiras e psicológicas para isso, tente.
quantas vezes for necessário, mas já quero adiantar para você que é um processo extremamente difícil, traumático, penoso, doloroso. As autoescolas dificultam ao máximo, porque eles querem ganhar dinheiro, eles ganham muito dinheiro, principalmente daqueles que tentam várias vezes, fazem vários exames, são reprovados várias vezes e eles pagam cada vez mais aulas, cada vez mais aulas, cada vez mais aulas. Quanto mais aulas, quanto mais eles reprovarem, quantos mais alunos eles reprovarem, mais eles ganham, né? A verdade é essa. Então, eu não quero iludir você, eu não quero dar falsa esperança para você. O processo de habilitação no Brasil é horrível, é traumático, mas se você acredita que tem condições, se você tem condições psicológicas para isso, se você é uma pessoa que recebeu da parte de Deus condições psicológicas para enfrentar um processo de habilitação no Brasil, que acho que é um dos piores do mundo, um dos mais burocráticos e traumáticos do mundo. Tudo bem, se você quiser tentar, tudo bem, mas eu quero já adiantar para você que o processo de habilitação no Brasil é um dos mais caros e mais traumáticos do mundo. Mas se você tiver condições, vá em frente, mas coloque nas mãos de Deus, dedique-se, porque serão muitas aulas que você muito tempo, muito esforço que você tem que se dedicar, principalmente nas aulas práticas. Você tem que manter a calma, você tem que, igual se estivesse fazendo o Enem ou vestibular, você tem que se concentrar, você tem que manter a calma, você tem que tomar chá de camomila, tomar suco de maracujá, enfim, você tem que fazer terapia, enfim. Você tem que passar por um processo difícil, doloroso, penoso, caro, é muito caro, muito traumático, mas se Deus der condições para você passar, amém? Mas se por acaso você não conseguir, de jeito nenhum, não se sinta inferior a ninguém por causa disso. Então, eu quero dizer para você, se as pessoas começarem a maltratar você, começarem a zombar de você, começarem a ridicularizar você por você não ter habilitação, por você não ter um carro, não ter uma moto, não poder dar carona para alguém, não poder dirigir um automóvel, uma moto, não se sinta mal, não tenha depressão por causa disso, não queira se matar por causa disso, não faça nada contra a sua vida, não se cobre por causa disso, porque existe a ditadura da comparação, a vida perfeita, entre aspas, das pessoas que estão no Instagram, nas redes sociais. Existe uma falsa ilusão, um falso pensamento de que você é obrigado a ter a vida perfeita das celebridades, dos influencers. Você tem que seguir o que eles fazem, você tem que se superar, você pode... Não, sem Deus você não pode nada. A verdade é essa, sem Deus você não pode nada, você não tem condição de fazer nada. Se Deus permitir que você estivesse vivo até hoje, é puramente pela misericórdia dele, porque Deus deu, né, e nada do que você tem, nem mesmo sua casa, né, sua família, nada, o dinheiro que você tem na conta bancária, nada, é realmente seu. Tudo você tem, Deus permitiu que você tivesse para fazer a vontade dele, para fazer, cumprir a missão que Deus lhe confiou. Que Deus lhe deu uma missão. Se Deus permitiu que você estivesse vivo até hoje nesse mundo, é porque Deus deu uma missão para você. E Deus só permite que você tenha bens, que você tenha posses, que você até seja rico, dependendo do caso. Se as riquezas não afastam você de Deus, Deus permite que você seja rico, é para ajudar as pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas e para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Mas a partir do momento que você deixar esse mundo, acabou, já era. A única coisa que você levará desse mundo são as almas para você conquistar para Jesus, mais nada. Então eu quero deixar alguns textos bíblicos para você. Outro motivo que me fez apagar o vídeo anterior foi que eu acabei esquecendo um texto bíblico. Então eu quero encerrar este vídeo com esses 5 textos bíblicos para sua reflexão. Então tenha paciência, pode ser que esse vídeo passe de 1 hora, mas tenha paciência. Vá até o final, assista esse vídeo até o final, que Deus falar no seu coração por meio do que eu lerei aqui. Primeiramente eu quero ler
o Salmo 40, versículos 16 e 17. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ou seja, mesmo tendo alguma limitação, seja física, seja psicológica, se você é deficiente físico, se você não vê, se você não ouve, se você não tem os braços, não tem as pernas, se você é paraplégico, tetraplégico, se você tem TDAH, se você tem alguma limitação física ou psicológica, não se cobre, não se sinta inferior às outras pessoas por causa disso, porque a força não vem de você, vem de Deus. Busque em Deus forças para superar qualquer adversidade, qualquer limitação que você tenha. Em Deus você encontrará tudo que você precisa para superar qualquer adversidade, qualquer limitação. Em Isaías 40, versículos 28 a 31, a Bíblia nos diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, eu quero mencionar aqui rapidamente a pregação de ontem, lá na sede. Ontem foi sábado, dia 6 de abril de 2024, teve a pregação lá na sede da Assembleia de Deus, do Ministério Belém. E o pastor que pregou lá, o pastor Gessé, ele não tem um dos pulmões. E mesmo assim ele prega com uma voz forte, uma voz potente, voz de radialista mesmo. E ele não tem um dos pulmões. Ele perdeu um dos pulmões. E mesmo assim Deus o usa tendo apenas um dos pulmões. Eu não sei, não sei se é o direito ou esquerdo, mas somente com um dos pulmões ele consegue pregar, ele consegue ser usado por Deus. Então tem o Nick Vujicic, né, que é um palestrante cristão, né, ele é convertido, ele é evangélico e ele não tem os braços nem as pernas. Ele não tem os dois braços, não tem as duas pernas e mesmo assim Deus o usa. Então, tanto o pastor Gessé como o Nick Vujicic, eles são usados por Deus com as limitações dele. Tem o Cleiton Queiroz também, que é cego, ele não tem os dois olhos e Deus o usa mesmo sendo cego. Existem aqueles que são surdos mudos, né? Não ouvem, nem falam. E Deus usa os surdos mudos, né? Existem muitos surdos mudos que nesse momento estão assistindo esse vídeo por meio da audiodescrição, né? Eles conseguem ouvir, eles conseguem ler, né? Digamos assim. Eles estão assistindo esse vídeo, mas por meio da descrição, né, do texto, né? Eles veem aqui embaixo o que eu estou dizendo nesse momento, eles conseguem entender o que eu estou dizendo por meio do que está aqui embaixo. Então, Deus usa essas pessoas apesar das limitações delas. E por que não pode usar você que tem os dois olhos, eu, né, que tenho os dois olhos, os dois ouvidos, eu falo, eu tenho os dois braços, as duas pernas, por que Deus não pode me usar? Só porque eu não tenho habilitação, Deus não pode me usar? Só porque eu não posso dirigir um automóvel, não posso dirigir uma moto, Deus não pode me usar mesmo assim? E continuando aqui. Abacuque capítulo 3, versículos 17 a 19 diz o seguinte: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá forças para enfrentarmos tudo, até mesmo nossas limitações, sejam elas quais forem. Nesse caso, Abacuque escreveu esse texto no período durante as invasões babilônicas, né, quando Nabucodonosor invadiu Judá 3 vezes, né, e na terceira invasão ele destruiu Jerusalém, levou o povo houve 3 levas de cativos, né? Nessas 3 invasões houve 3 levas de cativos. Na primeira leva foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Na segunda leva foi Ezequiel. E na terceira leva foi
o resto do povo, né? Os que sobreviveram à destruição de Jerusalém foram para a Babilônia. Então, entre a primeira e a terceira invasão foi o período que Abacuque pregou, né? E o quarto texto que eu quero ler é da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e o que é isto, que é mortal, se revista de mortalidade. E quando isto, que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e isto, que é mortal, se revestir de mortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abusando na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, se você é cego, saiba que se você permanecer fiel até o fim, você receberá novos olhos, você voltará a ver lá na eternidade. E se você nunca viu, se você nasceu cego, você finalmente passará a ver lá na eternidade com Jesus. Se você é surdo-mudo, você passará tanto a ouvir quanto a falar, cantar, enfim. Se você não tem os dois braços, as duas pernas, você terá braços, pernas, enfim. Se você tem alguma deficiência, seja ela congênita, seja ela por causa de algum acidente, algum trauma, algum processo, se você foi baleado, se você é paraplégico, tetraplégico, enfim. Seja lá qual for o processo pelo qual você passou, se você teve algum trauma, como um abuso, estupro, algum trauma terrível pelo que você passou, seja na infância, na adolescência, seja lá qual for o problema pelo qual você passou. Deus tem todo o poder para curar esse trauma, e se esse trauma não for curado agora, nessa vida terrena, será curado assim que Jesus voltar. Se você morrer antes do arrebatamento da igreja, você será ressuscitado primeiro, você passará pela primeira ressurreição. E se você estiver vivo por ocasião do arrebatamento, você será glorificado, seu corpo será transformado. Os cegos passarão a ver, os surdos e mudos passarão a ouvir e a falar, os paraplégicos e tetraplégicos passarão a andar, correrão, saltarão, enfim. E eu quero terminar lendo o texto de Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 9, que é um alerta a você, que é preconceituoso contra quem não tem habilitação, contra quem é deficiente físico, deficiente mental, contra quem tem algum trauma, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem TDAH, quem tem síndrome do pânico. Seja qual for o trauma, seja ele físico, mental, seja qual for a deficiência física ou mental, se você pratica, se você é preconceituoso com essas pessoas, se você discrimina essas pessoas, essa mensagem é para você. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, e assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não os oprime os ricos, e não os arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, eu tenho além de não ter condições de dirigir, eu também não falo inglês fluentemente, né? Eu tenho dificuldade com inglês, sempre tive minha vida toda, e não consigo tocar no instrumento, apesar de ter aprendido violão e violino, não consigo tocar no instrumento até hoje, mas não se sinta inferior
por causa disso. Se você não sabe tocar instrumento, se você não sabe falar nenhum outro idioma além do português, eu no caso sei falar espanhol, né, fluentemente, mas inglês não sei, não se sinta inferior a ninguém por causa disso. Então esse vídeo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe sobre isso. Deus abençoe, até depois, se quiser. Passou de 1 hora, mas enfim. Deixa eu respirar. Deixa eu terminar, já que passou de 1 hora, deixa eu terminar esse vídeo falando com mais calma a respeito disso. Eu tentei aprender inglês a minha vida toda, não consegui. Porque apesar do inglês ser um idioma fácil, a gramática é fácil, mas a pronúncia é muito difícil. Até pelo Duolingo, eu tentei aprender inglês até pelo Duolingo, não consegui. Porque a minha maior dificuldade com o inglês é a pronúncia. A pronúncia do Reino Unido é até fácil, mas a pronúncia dos Estados Unidos é muito difícil. Então eu tenho muita dificuldade com a pronúncia do inglês. Por isso que eu não consegui aprender inglês até hoje, não sou fluente em inglês. Eu sei só o básico, né? Só o básico do básico, né? Conversação básica, né? Eu não ficarei assim sem comer, né? Eu não ficarei desamparado, né? Se eu cair de paraquedas nos Estados Unidos, no Reino Unido, num país de língua inglesa, né? Eu não ficarei, né? Eu não morrerei de fome, não morrerei de sede, não deixarei de ser atendido em caso de urgência se eu não souber falar inglês fluentemente. Mas para conversação, diálogo, só por mímica. Porque eu fui ao Rio de Janeiro em julho do ano passado, eu conversei com uma australiana por mímica, ela conseguiu conversar comigo por mímica, né? O básico de inglês eu consigo entender, mas conversar, dialogar mesmo, né, fluentemente eu não consigo até hoje, nem sei se conseguirei um dia, porque eu precisaria de no mínimo 3 anos, né, 3 ou 4 anos estudando inglês numa escola, fazer uma imersão mesmo no idioma inglês para conseguir o mínimo de fluência para poder morar num país de língua inglesa, né, poder viajar sem problema nenhum, porque com o inglês, se você souber inglês, você consegue se dar bem em qualquer lugar do mundo, você consegue viajar para qualquer lugar do mundo se você souber pelo menos inglês. Mas eu não sei. Eu sou fluente em espanhol, aprendi espanhol sozinho, sou autodidata em espanhol, mas inglês não consigo falar, não tem jeito. E outra deficiência que eu tenho, a terceira deficiência que eu tenho é com relação a instrumento musical. Eu tive aulas de violão, tive aulas de violino, eu sei o básico, né, de teoria musical, porque eu canto em coral desde que assim, eu estudei numa escola no ensino fundamental que ensinava música, né? Então eu tive noções de música a partir de lá, porque o ensino de música era obrigatório nessa escola. Aí eu comecei a cantar em coral em 1991, antes mesmo da minha conversão foi em 1992, então antes mesmo de me converter eu já cantava em coral. Então eu tenho o meu conhecimento de teoria musical é desde aquela época. Mas a minha dificuldade com os instrumentos musicais é que você precisa se dedicar muito, você precisa de muito tempo disponível, isso eu não tenho. Há muito tempo que eu não tenho tanto tempo disponível assim, por causa de trabalho, por causa de estudos, né? Agora eu só trabalho, mas tem as atividades da igreja também, né? Eu não gosto de faltar as atividades da igreja, então eu teria que faltar, eu teria que perder muitas horas, né, de trabalho, eu não podia ir mais para a igreja, né, porque eu teria que ficar estudando em casa, porque aprender um instrumento é difícil, você precisa de muita dedicação. Hoje existem pessoas que aprendem instrumento só pelo YouTube, né, só tendo aulas pelo YouTube, mas é difícil, é mais demorado do que você aprender numa escola, num curso de violão, de violino. No meu caso, o meu desejo, o meu sonho é aprender baixo elétrico, né, o contrabaixo elétrico. Que existe o contrabaixo acústico, né, que é aquele instrumento gigante, que lembra um violino gigante, que é o instrumento mais grave das cordas, né, que são 4 instrumentos de cordas, né, o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. O violino equivale ao soprano, a viola ao contralto, o violoncelo ao tenor e o contrabaixo ao baixo. Então o contrabaixo acústico é aquele instrumento gigante, né, que você toca de pé, né. Só que o contrabaixo acústico, além de muito caro, o contrabaixo acústico custa 10 mil reais no mínimo. É o valor de um carro usado. O contrabaixo elétrico já é bem mais barato,
mas eu quero investir, eu quero economizar bastante dinheiro para comprar um contrabaixo elétrico. E além do contrabaixo elétrico, precisa ter uma caixa, né? A caixa do contrabaixo elétrico é grande, né? Na nossa igreja nós temos onde conectar o contrabaixo elétrico, né? Mas para poder estudar em casa, para você praticar em casa, você precisa daquela caixa grande. E não é barato, né? O contrabaixo elétrico usado pode até ser barato, né? Mas a caixa, né? Você precisa da caixa, então é um investimento razoável, né? Tem que economizar, acho que no mínimo R$1.000, você precisa economizar no mínimo R$1.000 para poder comprar um contrabaixo, uma caixa. E não é barato, mesmo que eu aprenda só pelo YouTube, né? Tem aula só pelo YouTube, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar e você precisa praticar constantemente, senão você esquece. Tanto o inglês, né, um segundo ou terceiro idioma, quanto um instrumento musical, você tem que praticar todos os dias, senão você esquece. Mesma coisa dirigir. Se você aprendeu a dirigir, você conseguiu, passou por um ano de permissão para dirigir, mas você pode perder no máximo 4 pontos, né? Acho que eu até me esqueci de falar disso. Após você conseguir a habilitação definitiva, você pode perder no máximo 20 pontos. Falei sim, falei, agora eu lembrei. No máximo 20 pontos você pode perder, então você acaba adquirindo muitos vícios, né? Se você não consegue, se você não segue a legislação de trânsito, se você não está por dentro da legislação de trânsito, você não se lembra da direção defensiva, do que você aprendeu na autoescola de direção defensiva, de legislação de trânsito, você acaba esquecendo como dirigir, ainda mais no trânsito cada vez mais caótico, cada vez mais terrível de Sorocaba, onde o que impera é a lei do mais forte, cada um por si, né? As pessoas são cada vez mais egoístas, cada vez mais arrogantes, cada vez mais egocêntricas, né? Ninguém assim, as pessoas acabam, né, querendo só os próprios interesses, né, só o próprio ego, né? Não pensam mais nos outros, né? Estamos numa sociedade cada vez mais individualista, né? E materialista também, né? Por conta dessa ditadura do carro, né? Se você não tem carro, você não é ninguém, você não é nada. Se você não tem habilitação, você é um zero à esquerda, você não vale nada. Então esses textos bíblicos que eu li é para que você não se sinta inferior a ninguém por não ter habilitação ou não saber falar inglês, não saber tocar um instrumento ou ter alguma deficiência física, alguma deficiência mental. Então porque Deus ama você e pode usar você. Apesar da sua deficiência, apesar da sua limitação, Deus pode usar você. Então esse vídeo é um apoio a você também que é deficiente físico, deficiente mental, você que é autista, né, que eu esqueci de falar dos autistas, né, os autistas hoje usam um cordãozinho, né, ou com girassol, ou com aquelas pecinhas de quebra-cabeça coloridas, né. Os autistas hoje eles podem dar, se eles usam aquele cordãozinho, né, com aquelas pecinhas coloridas de quebra-cabeça, ou com girassol, eles podem entrar de graça no ônibus, inclusive com acompanhante, né, dependendo do grau de autismo, a pessoa pode até andar com acompanhante de graça no ônibus, né? O acompanhante também pode entrar de graça no ônibus. Então, você que é autista também tem dificuldade com isso, né? Você não se sinta inferior por ser autista. Esse mês de março é o mês de conscientização a respeito do autismo. Então, não se sinta inferior a ninguém por ser autista. Deus ama você, mesmo sendo autista, mesmo sendo deficiente físico, mental, seja lá qual for a sua deficiência, seja lá qual for a sua limitação. Deus ama você do mesmo jeito e quer usar você, apesar de sua limitação, apesar de sua deficiência. Então essa é uma mensagem de incentivo. Repito, não é uma mensagem de desestímulo a você que quer dirigir. Se você tem condições financeiras e psicológicas para conseguir habilitação, vá em frente. Mas confie não na sua própria capacidade, confie em Deus, que a força, a capacitação vem de Deus, não de você mesmo. Você tem que se esforçar, estudar, sim, mas se você se sentir limitado demais para isso, busque em Deus tudo que você precisa para vencer esses obstáculos, esses desafios, seja eles quais forem. Então agora sim, falando mais pausadamente, mais devagar, eu acho que dará 1h10 certinho.
Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Se você conhece alguém que tem alguma deficiência física ou psicológica, passa por um dos problemas que eu mencionei aqui, mande esse vídeo para essa pessoa, para incentivar essa pessoa, para ajudar essa pessoa, até depende se quiser.